Podia abrir sua Bíblia. Esse texto é só para introduzir a minha ministração de hoje. 1 Coríntios capítulo 13. Ainda, você pode projetar para mim? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Em outras palavras, se você não tiver amor, qualquer ação sua vai desaparecer com o vento. Então, por isso que nós precisamos de amar. Versículo 2: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os... Preste atenção nessa frase. E ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, que tudo que nós fizermos tem que ser pelo amor, fundamentado no amor, porque senão nada que nós façamos ele vai persistir, ele vai ser eterno. Só aquilo que nós fazemos através do amor é que realmente conta para Deus. Então é muito importante que nós sejamos uma igreja cheia de amor. Versículo 3: e ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Entende isso? Olha que coisa tremenda, porque as pessoas do mundo querem muito ser o quê? Aquelas pessoas que estão sempre preocupados em ajudar o próximo. É muito bom ajudar o próximo, mas desde que seja por amor. Se for apenas para poder pagar uma consciência pesada, não adianta para Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Você pode até fazer muitas coisas para os pobres, entregar o seu próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso vai aproveitar. Isso aí é o que não é amor. Mas o que é amor? Amor é paciente. Amor é benigno. Então, agora nesse novo tempo do pastor Wendel aqui nessa igreja, amem a esse pastor. Ele está chegando agora, talvez você mesmo ainda não tenha nenhum sentimento em relação a ele. Mas o amor não é um sentimento. O amor é uma atitude. Tenham paciência. Sejam benignos. Benigno. O amor é paciente. O amor é benigno. Continua: o amor não arde em ciúmes, e não se envaidece, não se ufana, não se ensoberbece. Olha esse outro, versículo 5: não se conduz inconvenientemente, e outra coisa, não procura os seus próprios interesses. Não procure o seu próprio interesse, procure o interesse dessa igreja. Continua: não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Agora vamos para o versículo 7. Deixa eu explicar algo para vocês. Na época de Jesus, a palavra ágape, ela não tinha o poder que ela tem hoje. Ela já existia, mas ela não tinha o poder que ela tem hoje. Hoje assim, desde quando Jesus veio, porque a palavra ágape é um amor superior, é um amor sublime, mas ele era tão comum que o povo naquela época de Jesus, eles simplesmente consideravam que o ágape fosse sinônimo do amor filos, que é o amor da amizade, a afeição de um amigo para o outro. Então eles não separavam o que era filos do que era o ágape.
Eles não faziam isso, porque eles não tinham o conhecimento pleno, completo. Por quê? Porque naquela época era assim, é como acontece hoje: eu só sou seu amigo enquanto você faz bem para mim. Compreendeu? Então, mas isso não pode ser ágape. Isso pode até ser filos, mas não pode ser ágape. Por quê? Porque por que eu estou dizendo que só depois de Cristo é que conheceu o que é o verdadeiro amor de Deus, o amor ágape? Porque tudo sofre. Então vamos imaginar que eu estou aqui falando mal de você, e você me ama, aí tudo sofre. Mesmo eu falando mal de você, você vai me amar. Uau! Esse amor é diferente. Sim ou não? A igreja está comigo ou não? Amém? Amém? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Olha lá, tudo sofre. Ah, mas não vai dar certo. Mas o amor tudo crê. Fala, o amor tudo crê. Tudo crê, vai dar certo. Vai dar certo. Tudo espera, tudo suporta. Suporta a adaptação, suporta a novidade, suporta. Quem ama, suporta. Aí ele continua. Aonde que eu parei? Versículo 8, né? Versículo 8. O amor jamais acaba. Havendo profecias, vai desaparecer. Havendo línguas, vai cessar. Havendo conhecimento, ciência, vai passar. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então deixa eu falar alguma coisa para você. Você quer ser adulto, maduro, seja amoroso, o amor ágape, porque é a única coisa que pode levar você a ser um crente maduro é amar como Cristo amou você. Diga aleluia. É essa. Então eu não quero ser menino, eu quero amar você até o fim. Amém? Então tá bom. Então agora eu quero ir para o livro de Atos, no capítulo 2, versículo 42. Isso aqui é para mim, pastor? É. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E hoje eu venho aqui com uma autoridade apostólica na sua vida. Por quê? Porque uma autoridade apostólica, ela sempre vem para corrigir alguma coisa. Se nós estamos aqui vindo nessa igreja, é porque nós temos uma responsabilidade apostólica para corrigir aquilo que precisa de ser corrigido. Então, o presbitério dessa igreja teve que ser desfeito. Por quê? Porque havia contendas, havia divisões, não teve o amor suficiente para esperar que as coisas acontecessem. Mas isso vai passar, porque o amor tudo crê. O amor tudo crê. Essa igreja abençoada, vocês são uma igreja abençoada. Deus levantou vocês na cidade de Caldas Novas para ser luz nesta cidade. Essa que é verdade. Mas isso aqui é muito importante. Nós precisamos de perseverar. Olha, do início, quando nós começamos a dar o cursão aqui em Caldas Novas, e hoje nós temos apenas talvez tenha até mais, mas 2, 3, o marido chegou, né? O marido está aqui, 3 que era o casal, mas ele, que pelo menos que levantou a mão, não, alguns, ou a maioria, ou muitos não perseveraram. Perseverar, essa é
é uma chave para nós sermos uma igreja vencedora. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vou te falar uma doutrina apostólica: aliança. Aliança. Nós não desistimos dos irmãos. Isso é uma forma da gente perseverar. Perseverava na doutrina, na fé que os apóstolos. Você sabe que a Videira é uma igreja apostólica? Fala, a Videira, bem forte. A Videira é uma igreja apostólica. Por que a Videira é uma igreja apostólica? Porque nós perseveramos na doutrina dos apóstolos. Eu estou aqui para ministrar o que Pedro ministrou, eu estou aqui para ministrar o que Paulo ministrou, eu estou aqui para ministrar o que o apóstolo João ministrou, eu estou aqui para ministrar o que o apóstolo Tiago ministrou. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Havia comunhão no partir do pão, na ceia, entendimento do que é o pão, o que significa o pão, o discernimento do pão. E nas orações, olha que coisa poderosa, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Cadê? Você está comigo aqui? Estavam, 44, sobe, alô? E todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Uma igreja apostólica, uma igreja unida, é uma igreja que supre a necessidade dos irmãos. E nós somos uma igreja em célula. Eu tenho certeza que aqui acontece igualzinho acontece em Goiânia. Quando tem um membro da nossa célula que está passando necessidade, nós nos juntamos nas células para poder suprir aquela necessidade. Foi assim. Aqui não é diferente. Eu tenho certeza que aqui não é diferente. Continua. Diariamente perseveravam unânimes. Fala comigo, unânimes. Todo dia eles perseveravam, unidos. Nós, como igreja, irmãos, precisamos ser unidos uns com os outros. Não existe vitória, não existe edificação de uma igreja sem a unidade, sem a unidade do corpo, dos membros desse corpo. Por isso é que eles eram bem-sucedidos. Eles perseveravam unidos no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com o quê? Simpatia de todo o povo. Nós temos ministrado muito a respeito da graça, mas você sabe que nós precisamos de ser encontrado em graça pelo povo que está lá fora? Presta atenção, essa palavra simpatia significa caris, que significa graça, louvando a Deus e contando com a graça de todo o povo. Esse todo o povo aqui era o povo judeu, era o povo ímpio, não eram da igreja, eram os de fora. Nós, sabe que horas que nós vamos fazer a diferença nessa cidade? Quando os de fora acharem graça em nós. Olha só, por quê? Olha que enquanto as pessoas lá do mundo acham graça em nós, tá certo? Olha o que acontece. Você pode ler comigo, toda a igreja junto? 1, 2 e... Enquanto isso... Vamos ler mais uma vez, que é muito importante para nós como igreja. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor
dia a dia, os que iam sendo salvos. Uau! Que horas que nós vamos ser luz para a igreja, para esse mundo, para essa cidade? Que horas? Quando eles verem graça em nós, eles derramarem graça, falar: meu Deus do céu, eu quero ser alegre igual aquele povo, eu quero ser amoroso igual aquele povo, eu quero estar no meio deles. Aleluia! Jovens, muitos jovens aqui, jovens, eu tenho uma palavra para vocês. Sabe por que os jovens estão lá fora se drogando e se suicidando? Sabe por quê? Porque não tem o que você tem. Deixa eu te falar, lembra daquela música que eu falei esses dias lá no Garavelhas? Tem uma música que canta assim: o que é que os anjos veem, que nos fazem... Cadê? Não canta aqui não? Podia cantar. Cadê? Vamos lá. 1, 2 e... O que é que os anjos veem, que nos fazem prostrar? O que é que os anjos veem, que fazem cantar santo, santo? Não é isso? O que é que os anjos veem, que nos fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que o fazem cantar santo? Sabe por que eu falei para o meu povo esses dias? Que aquilo que os anjos veem, vocês já têm dentro de vocês. Sabe o que os anjos veem? Glória de Deus. O que os anjos veem é a glória de Deus. Só que a glória de Deus está dentro de você. E se você, jovem, já tem a glória de Deus, você é alegre. Cadê meus jovens alegres? Cadê? Aleluia! Você é um jovem alegre. Por que você tem alegria? Amém? Aleluia. Por que você tem alegria? Porque você tem a glória de Deus dentro de você. Jovens, você pode ser luz para essa cidade. Mas preste atenção. O que significa isso? Que quando nós somos luz, essa luz é uma expressão da glória de Deus que nós manifestamos. Nós manifestamos a glória de Deus. Aí quando nós manifestamos a glória de Deus, olha o que acontece. Nós começamos a contar com a graça, a simpatia das pessoas. Aí eles começam a falar: eu quero ser igual a esse povo. Eu quero. Quem aqui já tem um testemunho de uma pessoa que falou: olha, é o seguinte, eu quero estar aqui no meio de vocês são tudo alegre, vocês são alegres, vocês são felizes. Alguém já teve esse testemunho de alguém que querendo vir para cá por causa do nosso testemunho? Fala assim comigo: nosso testemunho, ele virá quando manifestarmos aquilo que nós temos. E o que nós temos? A glória de Deus. Porém, volta para o versículo 42 e perseverar que na doutrina dos apóstolos, no partir do pão de cada alma havia temor, e muitos próprios, talvez 43, 44, juntos e vendiam, volta para os 45, diariamente, aqui, 46, diariamente perseveravam o quê? Unidos. Somente a nossa união é que vai manifestar a glória de Deus para eles. Vamos repetir isso? Somente através da nossa unidade é que nós iremos manifestar a glória de Deus, aquilo que nós temos. Então, para isso, eu quero falar algo para você. Nós, como pessoas, nós, como irmãos, nós estamos edificando a casa de Deus. Nós estamos edificando a igreja. Amém? Fala: nós estamos edificando a igreja.
Agora, como que nós edificamos uma igreja saudável? Como que nós edificamos uma igreja unida? Como? Nós precisamos de duas condições especiais. Primeiro, um espírito de equipe. Fala comigo, um espírito de equipe. Bem forte, um espírito de equipe. Eu quero ser bastante didático com você para entender isso. Um espírito de equipe. Segunda coisa, um espírito de unidade. Fala comigo, espírito de equipe e espírito de unidade. Vamos avaliar primeiro essa parte de ter um espírito de equipe. Coloca para mim Filipenses capítulo 1, versículo 27. 1:27. Olha esse texto. Vivei. Isso é para eu e você viver. Isso é uma orientação apostólica do apóstolo Paulo. Irmãos de Caldas Novas, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, que é o evangelho da graça, para que o Marcos Mota, vindo ver-vos, ou estando lá em Goiânia, ausente, estou parafraseando, você já entendeu que eu estou parafraseando. Irmãos de Caldas Novas, acima de tudo, vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, o evangelho da graça. Por quê? Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, olha o que eu quero, estando ausente, eu possa ouvir em relação a vocês, que vocês estão firmes em um só espírito. Espírito de equipe. Somos um só povo em Caldas Novas. Oh, aleluia! Por que nós somos um só povo em Caldas Novas? Porque temos um só espírito. Você tem um só espírito com o irmão que está do seu lado? Você tem um só espírito com o pastor que Deus enviou para você? Você tem que ter esse um só espírito. Então olha só o que eu espero de vocês. O pastor Rigonato, que vai vir aqui a semana que vem, espera de vocês. O pastor Naor, que já esteve aqui, espera de vocês. O que o pastor Aloísio espera de vocês? O que o conselho apostólico do nosso ministério espera de vocês? Que nós, vindo aqui ou estando lá, a gente começa a ouvir de vocês o quê? Que há entre vocês uma firmeza, vocês estão firmados em um só espírito, como uma só, juntos pela fé evangélica. É isso que eu quero ouvir de vocês, e eu vou ouvir, porque eu creio. O amor tudo não está fraco. O amor tudo crê. Fala, o amor tudo. Que eu vou ouvir, pastor Marcos, a igreja em Caldas Novas é uma bênção, está uma bênção. Olha, pastor Marcelo, ele foi embora, o Senhor levou ele, porque era a hora dele estar com o Senhor. Mas olha, o pastor Wendel está lá, e cada dia mais a nossa liderança é uma bênção, os irmãos são uma bênção, nossas celas são uma bênção. É isso que eu quero ouvir, e vou ouvir de vocês, porque eu amo vocês. Em Cristo eu amo vocês. E ele continuou. Vou para outro texto. Olha, então aqui eu queria lembrar, volta para ele, né? Volta para onde eu estava. Aqui, lutando juntos. Sabe o que significa essa palavra lutando juntos aqui, essa frase? Ela no grego, ela tem um prefixo que é sum, que é junto, e atlos, que significa, é da onde vem a nossa palavra atleta. Então, olha,
Estar firme em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos, dá a ideia de que nós somos um time, um só, unidos, lutando juntos como atletas. Sunatlas, de onde vem juntos um time só. Nós somos um time aqui. É isso que o apóstolo está falando. Vamos lutar como se fosse um time. E aí eu tenho algo para falar para vocês. Você sabe que um time mediano, olha para mim, um time mediano que tem o espírito de equipe, aquele espírito que eu acabei de ler, esse aqui, ó, que estáis em um só espírito, um espírito só de equipe, com uma só alma, como um time lutando junto pela fé evangélica. Um time mediano, ele ganha de um time cheio de estrelas. Por exemplo, eu posso contar uma coisa para vocês, não é que eu sei nada de futebol, mas esses dias para trás eu estava ouvindo uma reportagem que o Real Madrid, quem já ouviu falar em Real Madrid? Ah, não é só eu não, né? O Real Madrid acabou de contratar o Zidane. Vocês sabem quem é o Zidane? Já deu uma surra na gente. Vocês não lembram não? Quando o Brasil perdeu para a França, que o Zidane acabou com a gente, não lembra não? Vocês lembram, mano? Irmão, vocês estão comigo? Não, eu estou vindo aqui com a autoridade apostólica, mas eu amo vocês. Pode me amar. Amém? Então, o Real Madrid contratou o Zidane para dar um jeito no time. Peraí, mas o Real Madrid tem os jogadores mais brilhantes do mundo e está apanhando dos times medianos. Por que o Real Madrid, que é cheio de estrelas, está apanhando de times medianos lá na Espanha? Porque não tem espírito de equipe. Não estão lutando juntos, não são um time. Então, um time vencedor, você pode estar certo de uma coisa, que ele tem a unidade entre eles. Alguém pode dizer amém? Amém. Então, eu quero te falar que o espírito de equipe, ele depende pelo menos de 3 características. Agora eu vou andar bem rápido, porque a parte mais importante está no final da palavra. O espírito de equipe depende de 3 características. Fala comigo: espírito de mansidão, espírito de submissão e espírito de humildade. Vamos dizer juntos? Fala: mansidão, submissão e humildade. Então, se nós queremos ser um time unido, nós temos que ser mansos uns com os outros. Nós precisamos de submissão, um submetendo ao outro. Alguém pode dizer amém? Entende isso? Submissão. Se nós aqui na igreja não tivermos submissão, nós não vamos ser um time que luta junto. Por isso que nós precisamos de ser esse time. E por último, um espírito de humildade. Nós precisamos de não pensar além do que convém. Irmãozinhos, não pense de vocês além do que convém. Você na sua célula, não pense de você além do que convém. Não, tenha um espírito de humildade. Se nós tivermos um espírito de humildade, um espírito de submissão, um espírito de mansidão, meu Deus do céu, nós vamos ser uma igreja cada dia maior. Sabe qual é o sonho nosso, né, Wendel? Isso é um sonho do pastor Wendel. Logo já multiplicar esse culto. Uau! Isso não é maravilhoso? Você imagina daqui uns dias esse prédio ter o dobro de pessoas sentadas aqui? Quem é que gostaria de ver isso? Você gostaria de ver isso? Creia. Então, queridos, quando nós temos um espírito de equipe, nós não exigimos
que o nosso modo de fazer as coisas seja a única maneira. A gente espera ouvir a maneira do outro. Então, por exemplo, o pastor Wendel está vindo agora, está chegando há pouco tempo, está aqui, e às vezes ele tem uma maneira diferente de fazer. Seja humilde. A humildade é esperar os resultados daquele modo diferente do irmão fazer. Mas posso falar uma coisa para vocês? Na videira nós temos uma característica também. É quase tudo a mesma coisa. Aqui em Caldas Novas vocês fazem tudo que a gente faz lá em Goiânia. Não tenho dúvida. E o Wendel pega, vai pregar, vai ensinar uma coisa, fala tudo que nós ensinamos lá em Goiânia. Isso é unidade. Por que a videira tem sido uma bênção? Porque temos unidade. Quando temos um espírito de equipe, nós dispomos a fazer sacrifícios pessoais, por causa do objetivo da equipe. Quando nós temos um espírito de equipe, nós encontramos satisfação quando nós alcançamos os alvos, os objetivos. Por exemplo, vamos daqui uns dias, em nome de Jesus, multiplicar esse culto. A hora que nós multiplicarmos, vai vir uma alegria, uma satisfação sobre essa igreja. Quando nós temos um espírito de equipe, nós temos alegria em fazer com que o pastor seja bem sucedido. A minha alegria vai ser o sucesso do ministério dele. A minha alegria vai ser o sucesso do ministério do meu irmão. A minha alegria vai ser o sucesso do ministério do meu líder de célula. Então, isso é uma bênção para a igreja. Isso é unidade. Quando nós temos um espírito de equipe, nós submetemos a equipe e buscamos sempre manter a unidade. E aí nós lutamos por essa unidade de forma feroz em relação à lealdade. Seremos leais uns para com os outros. O líder leal para o seu discipulador, o discipulador leal para o pastor. Quando nós temos um espírito de equipe, não nos esforçamos para ter reconhecimento pessoal. Deixa eu falar algo para você. Não preocupe com reconhecimento pessoal. Deus levanta quem Ele quer. Amém. Aleluia. Alguém pode dizer amém? Nunca esqueça. Sabe, irmãos, sabe, Moisés era uma pessoa assim. Ele havia sido criado num lugar maravilhoso. Ele era o neto do faraó. Mas depois, por causa do Senhor, ele desistiu de tudo aquilo. E depois ele ficou sendo uma pessoa simples. Mas sabe o que aconteceu? O Senhor exaltou o nome dele. Ele passou a ter um nome mais famoso naquela época. O mundo inteiro sabia quem que era Moisés. Amém. Quando nós temos um espírito de equipe, nós somos capazes de dizer nós, na maior parte do tempo, em vez de dizer eu. Eu faço isso, eu faço aquilo. Não, nós fazemos isso, nós fazemos aquilo. Por isso é que eu falei, nós de Goiânia estamos aqui com você. Nós estamos juntos, nós, está vendo? Porque nós não estamos aqui para termos reconhecimentos pessoais. Nós não ficamos ofendidos com questões pequenas. Não se permita ficar ofendido com diferenças pequenas. Nós temos um alvo muito maior, que é a salvação das pessoas. A segunda coisa é o espírito de unidade. Projeta para mim 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios 1, 10. É até uma coincidência que eu estou ministrando, acabei de ministrar essa matéria no telepresencial. Olha o que diz: rogo-vos, irmãos, isso é o apóstolo Paulo, meus irmãos, eu rogo a vocês. Agora o pastor Marcos: irmãos, eu rogo a vocês, eu imploro a vocês, eu clamo a vocês, irmãozinhos. O que? Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo,
não é pelo meu nome, não é pelo nome do pastor Aloísio, não é pelo nome do pastor Naor, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu rogo a vocês. O que, pastor, que o senhor roga? Eu rogo que vocês falem todos a mesma coisa. Que vocês falem todos a mesma coisa. E que não haja entre vós divisões. Você sabe que lá na igreja de Corinto havia aqueles que defendiam, era o apóstolo Paulo. Haviam aqueles que defendiam o apóstolo Pedro. Haviam aqueles que defendiam o Apolo, o apóstolo Apolo, que ele também era apóstolo, não de Cristo, mas Apolo também, ele se tornou um apóstolo naquela época. Apolo. E para piorar tinha os partidos de Cristo. É interessante, né, eu dizer isso para você, mas o pior era o de Cristo. Vou explicar, posso explicar? Por que o pior era o de Cristo? Porque o de Pedro, pelo menos ouvia Pedro. O de Paulo, pelo menos ouvia Paulo. O de Apolo, pelo menos ouvia o de Apolo. Mas e o de Cristo? Só Cristo fala comigo. Aqueles que são do partido de Cristo, nesse sentido de partido, de divisão, é o pior. Porque não aprende com ninguém. Ele não aprende com ninguém. Ele não submete a ninguém. Ele só submete a Deus. Já ouviram isso ou não? Alguém já ouviu? Não, homem nenhum. A minha mãe tinha uma mania de falar comedor de arroz e feijão. Ninguém daqui nunca falou isso, não? A minha mãe falava isso demais. Aqui não tem isso, não? Comedor de arroz com feijão. Está pensando o quê? Pois é, esse é o partido de Cristo. Só ouve de Cristo. Não, ouvimos Cristo através do Paulo, ouvimos Cristo através de Pedro, ouvimos Cristo através de Apolo, ouvimos Cristo nas Escrituras. Alguém pode dizer amém? Amém. Continuando, olha o que eu rogo: não haja divisões. Onde tem divisão não chega a lugar nenhum. Não é um time lutando junto. Antes sejais inteiramente unidos. Unidos, o quê? Na mesma disposição mental. Mesma disposição mental. Tenha o mesmo pensamento da liderança. Irmãos, deixa eu falar alguma coisa para vocês. O pastor Wendel, ele tem o mesmo pensamento nosso. Eu falo porque eu conheço esse irmão há muitos anos. Muitos anos. Ele tem o mesmo pensamento, que é discípulo. É discípulo, irmãos. Discípulo, ele tem o mesmo pensamento. Irmãos, eu não penso diferente do Naor. Não penso. Eu penso igualzinho ele. Eu penso igualzinho o pastor Rigonato. Eu amo os meus irmãos de presbitério. Amo. Por quê? Porque nós aprendemos que precisamos ser um time. Aprendemos que precisamos ser um time para ser vencedor. E aí ele fala o mesmo parecer. O que é o mesmo parecer? A mesma visão, a mesma análise de julgamento. Não, nós precisamos de avançar, precisamos de crescer, precisamos de ser luz para essa cidade. Mas tem uma diferença, querido. Eu estou falando de unidade. Lembra que a gente tem um exemplo bem simples para falar de unidade. A diferença de união e unidade. União é um saco cheio de batata. Mas você sabe o que é unidade? Depois que você pega a batata, descasca ela, coloca ela no fogo, amassa ela e faz um purê. Aí é unidade. A batata no saco, ela só estava unida. E tem outra ilustração para isso. Que nós sejamos unidos em amor como membros de Cristo. Corpo de Cristo. Olha aqui para mim. Um amontoado de braço não é corpo. Um amontoado de pernas
não é corpo. Um amontoado de olhos não é corpo. Eu fiz medicina e eu estudei anatomia lá na faculdade. Lá na faculdade tinha vários pedaços de perna, vários pedaços de braço, vários pedaços de tórax, vários pedaços, vários corações, vários pulmões, mas aquilo não era um corpo. Para ser um corpo, nós temos que estar unidos. Unidos. Sejam líderes unidos, sejam membros unidos, para nós sermos um corpo. A unidade, ela somente sobrevive em um ambiente de lealdade. Fala comigo, lealdade. Sabe que a lealdade, ela é baseada no caráter da pessoa. Nós temos que ter um caráter aprovado, de compromisso com a obra, com a liderança. Lealdade significa ter força para se manter leal, mesmo quando há divergências, mesmo quando há diferenças. Eu quero que você entenda que eu posso ter um estilo, o pastor Naor pode ter outro estilo, o Marcelo tinha um estilo, o pastor Wendel tem outro estilo, mas o estilo é secundário. O que importa é o que nós pensamos, o que nós cremos. Por isso é que nós somos uma igreja apostólica. Defendemos o evangelho da graça. O evangelho da graça. Lealdade significa que o membro da equipe nunca fala de forma negativa de um companheiro. Nós não podemos ficar falando mal do irmão lá na célula. Nós não podemos ficar falando mal do líder. Nós não podemos ficar falando mal do discipulador. Para isso, nós todos aqui já temos um inimigo, Satanás. Satanás é que fala mal dos outros para nós todo o tempo. Fulano não presta. Olhou para o pastor Abel, olhou para o pastor Wendel. Entendeu? Satanás é o tempo inteiro nos acusando. Satanás, ele pega nossas falhas o tempo inteiro. Olha as suas falhas. Hoje, irmãos, posso contar uma coisa para vocês? Hoje eu fiquei sabendo que um pastor que ele já foi pastor da videira, ele está lá não estava em Goiânia, mas hoje ele estava lá no prédio de Goiânia. O filho dele está com câncer. O menininho dele, de 12 anos. E aí, eu fiquei olhando para aquele irmão. Falei, agora o diabo vai frechar em cima dele. Vai falar que o filho dele está com câncer por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Eu já sei o que o diabo vai fazer. Entendeu? O diabo é que nos acusa, irmãos. Eu não estou aqui para te acusar. Eu estou aqui como um homem de Deus que quer o que você quer. Eu estou aqui para falar para vocês que há uma forma de sermos, de continuarmos. A palavra é continuar, é ser uma igreja prevalecente. Vocês até agora foram uma igreja prevalecente. Olha quantos irmãos nós temos aqui. Vocês têm perseverado. Continuem. Mas eu rapidamente, que o meu tempo já está esgotando, falta 10 minutos, de acordo com o tempo que o pastor Wendel me deu. 20? Então eu vou contar outro caso. Eu quero agora falar para vocês, encerrar minha ministração hoje. Quais são os benefícios de nós sermos uma igreja unida? Fala, os benefícios de sermos uma igreja unida. O primeiro, sabe o que é? Deus responde às nossas orações.
Oh, não tem nada melhor do que Deus responder a oração. Projeta para mim Mateus capítulo 18, versículo 19. Olha só: em verdade eu vos digo que se dois entre vós, presta atenção, se dois entre vós sobre a terra concordarem, fala comigo, concordar, a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Presta atenção nessa palavra, concordarem. Nós chamamos isso aqui na Videira de oração de concordância. Sim ou não? O que é oração de concordância? Eu estou orando: Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que a nossa igreja vai avançar. Nós iremos ser cada dia maiores, unidos nessa igreja, nesta cidade, e nós vamos ter conversão em massa neste lugar. E o irmão está: amém, amém, eu concordo, amém, amém. Só que tem um detalhe. Vou te falar que jeito que é essa concordância. A palavra concordar aqui, no original, é da onde vem a palavra sinfonia. Sinfonia. Vamos fazer o seguinte: fala assim, cada cadeira um pula e fala amém, o outro fala glória a Deus. Vai pulando um por um: amém, glória a Deus, amém, glória. Vai falando, vai falando, vai falando. Presta atenção, ouça, ouça. Vai ouvindo, vai ouvindo. Agora pronto. Tem sinfonia? Agora vamos todo mundo juntos falar amém. 1, 2 e? Amém. Vamos falar todos juntos aleluia? 1, 2 e? Não, ainda falhou, é o eco. Aleluia. É porque o pessoal daqui atrasou mais. Vamos falar todos juntos? 1, 2 e? Aleluia. Vamos falar amém? 1, 2 e 3. Amém. Uau! Fala comigo: sinfonia. Darem. O Senhor vai curar. Porque Ele já curou. Aí Ele ouve a nossa oração. Se você está buscando por um emprego, se você está procurando uma porta aberta para você, se nós como igreja, em uma sinfonia, dissermos amém, amém, sabe o que vai acontecer? A porta será aberta. Então, façam isso. A unidade é uma condição para ter oração respondida. Segundo, a unidade é uma condição para termos uma visitação de Deus. Quem quer ver Deus, antes de falar isso, visitar, Deus visitar, eu tenho que te ensinar algo. Existe a presença de Deus. A presença de Deus, porque Deus é onisciente, sim ou não? Deus é onisciente. Ele está em todos os lugares, sim ou não? Pois é. Onipresente, desculpa, onipresente. Aí, tá vendo? Fala a mesma coisa. Até sabe quando eu falo errado. Onipresença. Onipresença. O que significa isso? Deus está em todos os lugares. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: Deus manifesta em todos os lugares? Peraí, mas Ele não está em todos os lugares? Mas Ele não manifesta em todos os lugares. Quando Ele encontra uma igreja unida, sabe o que vai acontecer? Ele virá aqui de uma forma poderosa. Visitação. Vamos ler esse texto. Não é, eu não falei o texto, né? Atos 1,14. Olha aqui, isso aqui foi depois da morte de Jesus. Depois da morte de Jesus, todos estes, os apóstolos, perseveravam o quê?
O quê? Você viu o tanto que vocês já melhoraram em unidade? O quê? Sinfonia. O quê? Olha aí, ó. Poder, começa a ter poder. Olha o que aconteceu. Todos estes perseveravam em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, não é. Aí vai para o 2:1. 2:1, isso é da mesma época. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Presença do Espírito Santo. Presença do Espírito Santo. Presença do Espírito Santo. Visitação do Espírito Santo. Mas tem que ser unânime. Tem que ser unido. Tem que falar amém com concordância. 1, 2 e... amém. Quando isso acontece, você vai ver uma igreja poderosa, que o Espírito Santo virá, e nós vamos receber dele graça sobre graça. As pessoas vão achar graça em nós, e eles serão salvos. Nós não vamos fazer muito esforço. Nós não vamos fazer muito esforço. O que é que os anjos veem, que nos fazem? O que é que os anjos veem, que fazem cantar santo? A hora que nós estivermos liberando aquilo que nós temos, que os anjos não têm, para os anjos ficar daquele jeito, se prostrar, tem que ver a glória de Deus. Mas nós temos a glória de Deus. E aí sabe o que vai acontecer? As pessoas vão começar a ter simpatia por nós, graça por nós. Vai ter gente que vai vir para Caldas Novas por causa das águas termais, mas ela vai ser atraída pela água fresca do Espírito. A unidade tem a bênção de Deus. Projeto Salmo 133. Meu tempo está esgotando, mais 5 minutos. Salmo 133. Eu vendo esse irmão aqui, eu vendo esse irmão aqui fazendo assim. Vamos fazer em sinfonia? 1, 2 e... sinfonia. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Dá um abraço aí no seu irmão, dá um abraço no seu irmão, abraça ele, fala para ele o tanto que é bom estar unido a ele. Abraça, forte, Deus, Deus. Vamos dizer, como é bom estar unidos os irmãos. Agora volta. Jovens, volta. Senão, aí eu passo do tempo e a culpa não é minha, a culpa é de vocês. Eu sou obrigado a ir até às 10. Amém? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça. Fala comigo, unção. O óleo na Bíblia é unção. Fala, unção. Quando nós somos unidos uns aos outros, a unção vem sobre nós. A unção é um poder, é uma capacitação sobrenatural de Deus. Olha lá, é como óleo, a unção precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão,
A barba de Arão é o seguinte: Arão é o sumo sacerdote, pastor Aloísio, e a unção desce através da barba dele, atinge o pastor Naor Pedrosa, e o pastor Naor Pedrosa atinge o pastor Marcos Mota, e aí atinge o pastor Wendel, que atinge você. A unção, fala comigo, a unção. Não, fala comigo, unção que desce pela barba, ela vem de cima para baixo e nos alcança. Você, o que é unção? Você vai fazer o que você não dava conta, você que vai ser habilitado para coisas que você não imaginava, você vai ter ousadia, você vai ter intrepidez. Isso é unção. Continua. Não só unção, não, olha só, não é só unção, é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Meu Deus do céu, o monte, o orvalho, sabe o que é isso? Brisa fresca. Brisa fresca. O Monte Hermon é um monte lá em Israel que ele fica no norte, e esse monte em Israel ele fica gelado, com neve durante todo o seu tempo. Aí o que acontece? Lá embaixo nas planícies está quente, está calor, mas a hora que o vento sopra pelo Monte Hermon, traz uma brisa suave que alcança. Isso nós chamamos de refrigério do Espírito Santo. Ele vem e vai refrigerando a sua vida. Onde havia angústia não terá mais, onde havia peso não terá mais, porque a bênção do Senhor, o óleo desceu sobre você, a unção desceu sobre você, mas o frescor do Senhor também virá sobre nós, como o orvalho do Hermon. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor. Ah não, é lá em cima ainda. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vida, fala comigo, vida. Uma igreja viva. A unidade é uma condição da bênção, para te trazer unção, para te trazer o orvalho e para trazer vida. Fala comigo, vida. Encerrando, só falta mais 2. Projeta para mim rapidamente Efésios 4:3. Esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade, olha que unidade, do Espírito no vínculo da paz. A palavra vínculo significa corda, a palavra vínculo significa corrente. Corrente, nós irmãos estamos vinculados. Quando nós estamos vinculados, unidos, nós somos fortes. Fala comigo, uma igreja unida é uma igreja forte. Um cordão de 3 dobras não rebenta com facilidade. Nós e o Todo-Poderoso, eu e você, nós irmãos, uma dobra, o meu irmão outra dobra, e o terceiro, o Espírito Santo. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Dificilmente Satanás vai encontrar espaço nessa igreja. E para finalizar, Gênesis capítulo 11, versículo 11:6. Podem ficar de pé. O tecladista, por favor. Gênesis 11:6. Aqui tem que ter uma explicação. Aqui tem uma explicação. Esse texto está relacionado com a Torre de Babel. A Torre de Babel foi algo maligno. A Torre de Babel foi algo contra Deus. Presta atenção. Contra Deus. Então esse texto foi escrito em algo de aspecto negativo. Presta atenção, irmãos, olha aqui para mim. Foi escrito em algo negativo. Presta atenção. E o Senhor disse:
era negativo, contra ele. Eis que o povo é um. Fala comigo, eis que o povo é um. Rapidinho, qualquer uma, só o tecladozinho. Eis que o povo é um. Eis que o povo é um só, unido numa coisa só, unido num pensamento só. Só que daí ele fala o seguinte: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Presta atenção. Se isso aqui Deus falou em algo que é um aspecto negativo, que era contra ele, contra Deus, você tem uma ideia do poder da unidade? Quando algo é positivo, algo é de Deus. Nada que nós intentarmos fazer aqui em Caldas Novas, não haverá restrição. Satanás não vai prevalecer, enfermidade não vai prevalecer, doença não vai prevalecer. Nós como igreja, oh Deus, manifestando o teu poder através dos nossos vínculos da paz, seremos um povo forte, um povo unido. Nada vai resistir ao que nós pensarmos em fazer. Se nós decidirmos fazer casa de paz, muitas vidas serão salvas. Se nós desejarmos fazer muitos encontros, muitas vidas serão salvas. Se nós decidirmos fazer muitas vigílias, muitas vidas serão salvas. Nós teremos as multiplicações das nossas células. Veremos as nossas células se multiplicando. Ninguém vai poder resistir à multiplicação das células. Nós iremos gerar novos líderes. Novos líderes. Os líderes de célula, vem aqui rapidinho. Pastor Wendel, me dá só esse tempinho. Líderes, vem aqui. Líderes. Oh Deus poderoso. Líderes, olha para mim, líderes. Sabe o que o Senhor sonha? O que o Senhor tem no coração dele? Que vocês se multipliquem. Sabe, deixa eu contar algo para vocês que talvez vocês não saibam. Mais baixo, por favor. O pastor Marcelo, ele tinha uma característica. Vamos ver se o Wendel concorda comigo. Eu morria de inveja dele. Inveja santa. Não sei se tem, mas deixa eu falar esse aspecto. Pastor Marcelo levantava muitos pastores. Concorda, Wendel? Ele conseguia levantar outros pastores. E um dia eu falei: Senhor, me dá a unção do pastor Marcelo. Eu quero essa unção, eu quero levantar pastores. Irmãos, eu pedi para Deus, e Deus me deu. Dos 9 prédios lá de Goiânia, o Garavelo talvez seja o que mais levanta pastores. O pastor Wendel, deixa eu te contar. Esse irmão tinha uma característica. Porque sabe o que eu fazia? Lá nas nossas reuniões, eu ficava olhando para o Wendel, ficava olhando para o outro, ficava olhando para o Marcelo, ficava olhando para o Wilson, ficava olhando para cada um, para descobrir o que cada um fluía em Deus. E eu descobria que a equipe do Wendel, eu acho que eu já falei isso para ele, não sei se ele lembra. O Wendel tinha uma equipe de irmãos que era unido demais com ele. Onde que o Wendel estava, aqueles irmãos estavam. Eu falava: Senhor, mas o que o Wendel faz que eu não faço? Que os meus não andam comigo igual os dele andam com ele. Descobri. Ele tinha amor um amor de comunhão com esses irmãos. Andava para onde ele ia, tinha um irmão com ele. Onde ele ia, tinha um irmão com ele. Aí eu falei: eu vou mudar esse negócio da minha vida. Aí eu comecei
a ficar mais próximo dos meus discipuladores naquela época, a andar mais próximos deles, mais próximos. Sabe o que aconteceu? A minha rede chamava Equipe de Caleb. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a idade. Não, tem a ver com a fé. A nossa rede se tornou uma das maiores redes. Eu cheguei a ter 128 células. Sabe por quê? Eu amava tantos esses irmãos que eu era capaz de aprender com cada um deles o que eles tinham. E com o pastor Marcelo, eu aprendi a multiplicar pastores. Eu já levantei um supervisor, eu agora sou supervisor, eu multiplico com supervisor. E eu quero declarar, líderes, que vocês vão gerar líderes. Fecha seus olhos. A igreja, estenda suas mãos para os líderes dessa casa. Nós declaramos que a união, a unidade desse corpo, a unidade vai fluir. Haverá uma visitação de Deus. Oh Deus, Espírito, oh Deus, visita neste lugar, Senhor. Derrama teu Espírito, derrama do teu Espírito, trazendo a unidade, que eles creiam que eles são um com o Senhor, um só com o Senhor, e que eles possam gerar, multiplicar líderes, líderes, líderes. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo que vocês vão multiplicar. Muitos líderes sairão de vocês, muitos líderes sairão de vocês. Eu sinto no meu coração que Deus vai dar o dom para vocês de palavras de conhecimento. Vocês vão abrir a boca de vocês e o Senhor vai dar palavras de conhecimento. Por isso eu quero declarar que o Senhor está fazendo essa obra na sua vida. O poder do Senhor está fazendo essa obra, porque o Espírito de Deus está neste lugar, a unção de Deus está neste lugar, e o Senhor vai abrir os seus olhos. O Senhor está me dizendo que Ele vai abrir os olhos de pessoas aqui, os olhos do coração, os olhos do coração. Oh Espírito de Deus, eu creio no teu poder, eu creio na tua unção. Oh Senhor, oh, aleluia, aleluia, Senhor. Quero abençoar cada membro. Eu abençoo cada membro dessa igreja. Quero abençoar, dar uma bênção ministerial para vocês. Que vocês sejam ricos. Que nada que vocês intentarem fazer, eu quero declarar que nada vai impedir. Vocês serão prósperos. Prósperos, prósperos. Esta igreja vai ser próspera numa medida poderosa em Deus, porque vocês tiveram seus olhos abertos para aquilo que é principal, para aquilo que é importante. O vínculo do amor entre vocês, a unidade em vínculos correntes de amor, em o nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos. Eu sei que foi pago um alto preço. Pegue na mão do seu irmão. Vamos fazer corrente. Para isso, os líderes, de mãos dadas. Meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço. Aleluia. Para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando
Jesus derramou sua vida. Ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimido por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo. Nós proclamamos que pagaremos o preço de sermos o só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar bem forte e na força do Espírito Santo. Só sua voz. Aleluia. E por mais que as trevas militem, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar. Aplauda o Senhor. Abrace 500 pessoas e fala: estamos juntos em Cristo. Deus te abençoe.